Jorge Jesus voltou a falar do Flamengo. O que o bom velhinho falou dessa vez, vocês vão saber daqui a pouco. Botafogo, a maior vergonha do futebol carioca, tomou na cara pro Barcelona de Guayaquil. Flamengo sub-20 atropelou o Bolívar e tem tudo sobre o grande confronto contra a Raposa logo mais no Maracanã. A Raposa que vem com desfalques sérios e o Flamengo está pronto para somar 3 pontos. Nação rubro-negra, bora atualizar as últimas do Mengão a partir de agora. Meu nome é Fábio Saoza, gente, deficiente visual e analista de futebol, rubro-negro apaixonado e muito bem casado, graças a Deus. Gente, olha, mais um vídeo aqui no canal Fla Cegueta, desde já, like, inscrição no canal, comenta acerca dos assuntos abordados e bora conversar bonito. O que o Jesus falou, tá? O que o Jesus falou? Eu não sabia, gente, mas vamos aqui. O Jesus, ele assina uma coluna no jornal lá de Portugal chamado Recorte. E o nome da coluna do Mister se chama Nota Artística. Que curioso, né? Por isso que o Felipe Luiz usa tanto esse termo, né? Nota Artística. O Jesus mandou a real acerca do seu principal motivo de ter deixado o Flamengo em 2020. Ele colocou toda a culpa na pandemia. E, cara, quando a gente lê a coluna do Mister, ele tem total justificativa. Eu sei que na época todo mundo ficou bolado, né? Colocou ali a pecha de traidor, enfiou uma faca nos pulmões do rubro-negro. Mas, gente, aquela época da pandemia todo mundo ficou desesperado, apertadinho, porque as vacinas ainda eram escassas e era uma incógnita se dava jeito ou não. O que acontece? O Mister conta na sua coluna o seguinte: ele fez o primeiro teste que deu positivo, o segundo deu inconclusivo, inconclusivo. Ele foi posto em quarentena, então, assim, sozinho, não tinha família, não tinha ninguém, velho, não tinha ninguém, tava todo mundo em Portugal. As pessoas que conviviam com ele, que entravam para falar com ele, entravam com roupa anti-contágio, aquelas roupas de plástico, tipo filme de ficção científica. Aquilo deixou o velho muito assustado. A comida que ele recebia chegava por debaixo da porta. Os caras abriam a porta um pouquinho, igual prisioneiro, velho. Abria a porta um pouquinho, botava a comida e ia embora. E ele pensou, bom, se é para morrer de Covid, eu vou morrer em Portugal, não vou morrer longe da minha família. Então foi o que motivou ele ir embora, né? Então, assim, justifica-se, né, gente? Pô, o cara já era idoso, sozinho, já tinha um histórico de depressão. Para quem não sabe, o Mister já sofreu de depressão na sua vida. Então, aconteceu, infelizmente, ele foi embora. Jesus, cara, por que ele deixou tanta saudade? Cara, 44 vitórias, 10 empates e somente 4 derrotas. 5 títulos conquistados, mais títulos do que derrotas. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa, Supercopa e Campeonato Carioca. 81,6% de aproveitamento. É o treinador com o maior número de aproveitamento da história do futebol brasileiro. Vou te falar, o maior do século é o Jesus, não tem ideia, por isso que a saudade permanece. Por mais que tu tenha tido Felipe Luiz, que ganhou um monte de coisa, Léo Jardim que está iniciando trabalho, tu zanzou com a porrada de treinador, o Jesus será insuperável. E na coluna dele também ele frisa a grandeza do Flamengo. Ele diz, né, pô, com certeza o Flamengo foi o maior clube que eu já trabalhei na vida. Primeiro, ele só não tem a maior torcida do que a do Barcelona, pois os números da FIFA diz que realmente os torcedores do Barça são mais numerosos. Mas de longe, o clube que mais me deu carinho, que mais me deu amor, a torcida que mais me abraçou foi a torcida do Flamengo. Eu tenho certeza que se não fosse a pandemia, estaríamos juntos até hoje. Gente, tu imagina Jorge Jesus de 19 até agora com a gente. Quantos títulos a mais a gente teria? Quantos jogadores a gente teria revelado? Quantos Lohanes da vida estariam voando aí nesse Flamengo, já? Porra, cara, e o Gabigol? O que o Gabigol faria se o Mister tivesse continuado, cara? O Gabigol já teria passado de 250 gols, não tenha dúvidas disso. Então, é um si que não procede porque não existiu, mas, enfim, fica ali as projeções do nosso subconsciente. Valeu, Mister, muito obrigado pelo carinho e que Deus te abençoe, que você agora continue tocando a tua vida e deixa, meu irmão, deixa que tá tudo registrado na história do Flamengo. Flamengo sub-20, cara, esculhambou, meu irmão, estilhaçou o Bolívar 4-1, mais um gol do Josmar, teve gol daquele menino lá, esqueci o nome do garoto, cara, tá fazendo gol pra caramba. Enfim, o Flamengo brincou de jogar futebol. Segundo jogo, segunda goleada, e agora vamos pegar lá o defensor lá de, como é que é o nome dos caras? É Estudiante de Mérida, agora o Bolívar, e o outro é Defensor de Medellín, Independente Medellín. É um troço desse aí. O fato é que o Flamengo tem 6 pontos, saldo de gols de, se eu não me engano, 6, né? Porque tomou 2, primeiro foi 4, segundo foi 4, enfim, saldo de 6, 7 gols.
E é bom, cara, é bom classificar, porque o Flamengo é o detentor do título, somos bi da Liberta, bi do mundo, e é isso. Agora é aquilo, descansar um pouquinho, porque estamos disputando essa competição na altitude, e bora, ó, a regra da competição é muito simples, são 3 grupos com 4 clubes, classifica-se para a semifinal somente o primeiro de cada grupo, por isso que é importante esse bagulho de saldo de gols, classifica o primeiro e o segundo melhor geral. O Flamengo já está praticamente classificado, basta só confirmar essa primeira colocação aí. Vamos para a semi, depois para a final e tricampeão da Liberta Sub-20. É o que eu falo, né? Essa molecada aí, quando é posta para jogar entre eles, menino contra menino, sinceramente, ninguém segura não, velho. Ninguém segura porque esses meninos são muito bons. E olha aqui o Diego Reyes, o mexicano, nem jogou ainda, né? Tá lá. O problema foi aquilo, né? Colocar os moleques numa pressão, ter que iniciar um campeonato carioca, é outro nível de cobrança. Então, pô, cara, deixou uma impressão de que Guilherme não presta, de que, sei lá, Josmar não presta, de que Daniel Salles. Não, eles prestam e prestam pra caramba. Vocês verão quando a gente levantar o tricampeonato da Liberta. Outro assunto aqui é o Botafogo, tá? A maior vergonha do futebol carioca. Eu tô na dúvida aqui, gente, se realmente o Botafogo é a maior vergonha do futebol carioca, já que tem o Vasco da Gama, né? Acho que o Vasco e o Botafogo tem que dar as mãos e os dois irem pro Beleléu juntos, porque realmente os caras racham a cara de vergonha. Enquanto o Flamengo é o imponente, é o todo-poderoso do século, os números mostram isso. O Fluminense tá organizado, querendo ou não, faz a sua fumaça, maneiro pro Fluminense. Já Botafogo e Vasco da Gama é tristeza sobre tristeza sobre tristeza. Eu acho até que Botafogo e Fluminense Botafogo e Vasco, desculpa, deveriam se federalizar. Há uma outra federação, tipo lá, sei lá, vou falar sem preconceito, lá do Espírito Santo, não sei, cara, vai pro Acre, vai para qualquer troço desse aí remoto, onde o futebol é extremamente escasso, pois o futebol de Botafogo é escasso, assim como o futebol do Vasco da Gama. Botafogo foi eliminado pro Barcelona. Porra, cara, Barcelona, não, de Guayaquil, é isso aí, Barcelona de Guayaquil. Foi no Engenhão, deu na cara, na grama sintética dos cachorros. E eu achei maneiro o John Textor, né? Cara, ele é tão vacilão. Ele vai receber o prêmio do Danilo na festa lá do Campeonato Carioca, lá da festa, ao invés de ele agradecer o Danilo e reverenciar a competição do... Não, ele vai falar do Flamengo. Ele fala do Flamengo, porque ele diz, Botafogo é o único tetra do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Carioca, é o único tetra e tal, não sei o que. Ele não esquece o Flamengo. Outro dia o Botafogo teve uma vitória bacana pra caramba, foi contra o Palmeiras lá no Aliança. Ao invés dele comemorar, ele veio dizendo que vai chutar os nossos traseiros. Esse é o dono do Botafogo, que deixou o Botafogo sofrer transferban em outubro do ano passado e só conseguiu resolver a pendenga agora, meados de fevereiro. Desse modo, não tendo condições de contratar ninguém. Por isso que o Botafogo tá aí. Uma lixeira de time, com todo o perdão da palavra, e fatalmente será rebaixado. Vergonhoso, time vergonhoso, agora vai ficar no chororô, mano. Vai ficar no chororô e eu só lamento. Mas aí, por conta da eliminação do Botafogo, a Libertadores esse ano contará somente com 6 brasileiros. Desde 2015 nunca houve um número tão baixo. Isso é bom para a Conmebol, né? Que tá doida para ver um argentino campeão, tá doida para ver um Uruguai campeão, um chileno, seja lá o que for. E os brasileiros são Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que por sinal estão no pote 1. O sorteio ocorrerá no dia 19 às 20 horas, agora de março, né? Flamengo, Palmeiras e Fluminense no pote 1. Corinthians e Cruzeiro, que estão no pote 2, e lá no pote 4, o Mirassol. Tá? Então são esses brasileiros os participantes. Que coisa, né, gente? É isso aí. Vamos lá. Flamengo e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, mais um jogo do Mengão, é o 4º jogo. Flamengo hoje é o 11º colocado. E, gente, curiosamente, na primeira partida do Jardim pelo Campeonato Brasileiro, foi dado a ele a missão de vencer o seu ex-clube, que é o Cruzeiro. Cruzeiro lá, a turma do Cruzeiro tá chamando o Jardim de traidor, eles estão chorando na pitanga, engons malucos, né? O Flamengo, como desfalque, tem somente o Bruno Henrique, né, com a pubalgia e o Saúl Ñíguez pela recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo, e o Cruzeiro, por sua vez, não vem com o Caio Jorge, não vem com o William lateral, não vem com o Romero. Tem outros probleminhas, mas são probleminhas menores. O Caio Jorge está com um problema na coxa, o William suspenso e o Romero também está com um probleminha lá. Enfim, vai jogar Fagner, vai jogar o tal do Chico no ataque e vai jogar um tal de Luiz Henrique lá, ó, um Matheus Henrique, um bando desse aí no meio campo. Eu queria que o Cruzeiro viesse com carga total, mas veremos o Gerson e o Fabrício Bruno tá em campo, e eu tenho certeza que toda hora que a bola tocar no pé do Gerson vai ser uma sonora vai, assim espero que a torcida vai o Gerson até a garganta criar calo nas cordas vocais, e pare de gastar palavras ofensivas para com o treinador Leonardo Jardim. Torcedor do Flamengo que vai pro Maracanã xingar o Jardim, porra, cara,
Vaiar o Jardim não é torcedor, é mimizento e massa de manobra. Pô, é insuportável tu ver o torcedor do Flamengo criticando o trabalho do Flamengo com o Jardim. Jardim chegou agora e ele não tem culpa de ser posto no cargo. Ele foi convocado para trabalhar e tem todo o direito, tá, gente? Para de ser viúva do Felipe Luiz. Isso aí já foi, já deu, é coisa do passado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos apoiar porque temos um treinador de verdade. Ali não é um aventureiro, ali há um treinador de verdade. Leonardo Jardim, indicação do Jorge Jesus. Lembre-se disso, na hora de tu pagar mico, vaiando, lembra aí que foi indicação do Jorge Jesus. Bom, o Flamengo precisa vencer, né? O Flamengo pega o Cruzeiro, depois o Botafogo no Engenhão, depois o Remo de volta no Maracanã. Então é fundamental colocarmos 9 pontos. Estamos na 11ª colocação da tabela, temos jogo a menos, né? Que é contra o Mirassol. Esse jogo foi marcado para a mesma coladinha ali, praticamente o mesmo dia, né? O jogo da volta com o Lanús, então a CBF teve que remanejar. E a perspectiva, cara, é que o Flamengo joga um pouco melhor, porque realmente contra o Fluminense a gente não apresentou nada de novo, foi um time preguiçoso do mesmo jeito, teve apenas uma alteração de posicionamento, principalmente no setor de marcação por parte dos volantes, eles foram postos mais abertos, isso deu uma dinâmica melhor na saída de bola, mas acho que aos poucos o Jardim vai implantar seus conceitos, embora ele mesmo tenha dito que não vai alterar demais. A provável escalação do Flamengo é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Éric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Lino, Carrascal e Pedro. Portanto, é a mesma escalação que começou contra o Fluminense, mas evidentemente que tem a dúvida se entra Lino ou entra Cebolinha, se entra Carrascal ou entra com o Plata. E o Paquetá, será que ele volta como titular no lugar do Jorginho ou será que entra na vaga do Éric Pulgar? Pulgar sai, entra Paquetá jogando ao lado do Jorginho, enfim, tem essas questões aí. Eu acho que Paquetá não deve começar como titular, tem que remar um pouquinho mais para conquistar essa vaga, custou 41 milhões que dá ele essa credencial, então ele tem que jogar futebol. E lá na frente, eu continuo com o Lino, o Carrascal e o Pedro, mas talvez eu colocaria até o Luiz Araújo, estou doido para ver o Luiz Araújo como titular. Mas não tiraria o Samuel Lino, não é porque o Lino está jogando um baita de futebol, não, que eu estou torcendo para que o Leonardo Jardim consiga extrair do Lino o que ele tem de melhor. Tomara que o português consiga recuperar o futebol do Lino, pois o Lino demonstrou ser bom jogador, só precisa de um impulsionamento, uma motivação. Meu placar, gente, é Flamengo. Vou falar aqui 2-0, 2-0, 2-0 para, enfim, ficar legal, evitar de tomar gol e assim a gente conseguir firme na nossa jornada, que agora o bicho vai pegar. Acabou o Carioca, agora realmente as competições, acabou essa enganação de Supercopa, Recopa, que saía torneio de pré-temporada. Agora não, agora sim. Agora o bicho vai pegar. Valeu, nação. Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Like no vídeo, inscrição no canal, compartilha, bota teu palpite e tamo junto para mais um conteúdo. Se Deus quiser, por volta das 19 horas, faremos uma live. Valeu? Tamo junto aí. Obrigado.